Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula com o tema ETFs interessantes negociados nas bolsas americanas. Vem comigo. Então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional e não é uma recomendação de investimento. Bom, então a aula de hoje a gente vai relembrar para vocês o que é um ETF, né? Quais são os requisitos e como comprar esses ETFs no exterior, vantagens e desvantagens. Vou fazer um breve comparativo entre ETFs negociados no Brasil e ETFs negociados em Nova York. Vou descrever alguns ETFs selecionados interessantes, tá? que é o tema da aula. E depois eu vou finalizar comentando qual que é a minha expectativa de valorização desses ETFs para o meu cenário base de 2023. Bom, aqui é um resumo, tá, dos ETFs que eu selecionei para vocês. A gente vai comentar tanto de ETFs de índice como de ETFs que pagam dividendos, ETF Brasil, renda fixa, commodities e até fundos imobiliários. Então a gente vai fazer um apanhado de bons ETFs negociados nos Estados Unidos, tá? Bom, primeira coisa, a sigla ETF ou ETF, a gente falando num bom português, né? A sigla é Exchange Traded Funds. Então, nada mais é, pessoal, que são fundos de investimentos. Tá? A característica principal desse ativo é que ele vai replicar um benchmark. Então, por exemplo, o IVV ele replica o índice americano S&P 500. O EWZ, que a gente vai comentar, ele é um ETF Brasil negociado em Nova York. E assim por diante, a gente vai comentar de ETF ligado a ouro, ligado a petróleo, ligado a mercado imobiliário. Tá? Eles são chamados pelo mercado de fundos de índice. E a coisa mais interessante, pessoal, é que eles são negociados em bolsas de valores. As empresas de capital aberto elas são negociadas em ações. Os fundos eles são negociados em cotas. Então a gente vai comprar cotas desses ETFs. Só para vocês terem uma noção, quando a gente vai entrar no mercado de ações, na bolsa de valores, a gente pode comprar compra direta. Vou comprar ação da Vale, vou comprar ação do Itaú. Você pode comprar através de fundo de ações, que nós já até gravamos aulas aqui, ou através de ETFs. Tá? Requisitos e como comprar ETFs no exterior. Bom, para você comprar esses ETFs que eu vou comentar hoje na nossa aula, obrigatoriamente você tem que ter uma conta americana. Obrigatoriamente. Nós já comentamos na aula de ETFs no Brasil que você pode comprar alguns ETFs que replicam esses ETFs nos Estados Unidos. Mas a compra direta, obrigatoriamente, você tem que ter uma corretora americana. Obviamente, lá na sua corretora você vai ter conta banking e conta investimento. Você tem que ter dinheiro disponível. Tá? A compra e venda dessas cotas é igual no mercado de ações do home broker. Eu quero comprar 10 cotas desse fundo, eu quero comprar uma cota desse fundo. E a gente vai ver também que nos Estados Unidos você pode comprar uma fração de cota. Eu quero comprar 0,10 da cota tal. Isso é possível também. Então lá, quando a gente vai fazer a compra, você pode colocar o número de cotas que você quer comprar ou a quantidade de dinheiro. Eu quero comprar $500, quero comprar $2.000 e assim vai. Tá? Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito da Avenue, né? Eu tenho conta na Avenue, inclusive eu gravei um vídeo muito interessante, né?
Obviamente você tem outras corretoras, você pode identificar, mas eu particularmente estou muito satisfeito com a Avenue, e caso tenha interesse, eu não tenho nenhum vínculo com a Avenue, né? Tem essa aula gravada no meu canal, porque ficou muito legal. Então aqui pessoal, é uma boleta lá da Avenue, né? Para você comprar, você vai lá e escolhe o ETF, uma sigla, por exemplo, acabei de comentar o IVV, você coloca lá a quantidade que você quer comprar ou o valor estimado. E clicou aqui, ó, a compra praticamente imediata, tá? Você está comprando sempre a valor mercado, compra e venda. Lá nos Estados Unidos, você comprou um ativo, ele é liquidado D+2. Tá? Então, por exemplo, você vendeu o ativo hoje, né? No dia 6 de fevereiro. No dia 8, o dinheiro já está na sua conta. Vantagens e desvantagens. Aqui no caso, pessoal, é ETFs de uma maneira geral, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Facilidade na operação que eu acabei de mostrar para vocês, né? Muito fácil. Você compra um produto e ele contém vários ativos. Então, o EWZ, que é um ETF Brasil negociado em Nova York, ele contém todas as empresas, as principais empresas no Brasil. O IVV contém as 500 empresas do S&P 500. Então, eles são instrumentos muito interessantes de diversificação de portfólio. Tem menor risco, né? Porque esses ETFs, eles compram um índice. De acordo com o índice vai mudando as ações, que isso vai acontecendo ao longo do tempo, como já mostrei aqui no canal, você tem menor risco de você perder tudo naquilo ali. Porque as empresas ruins, por exemplo, de um ETF de índice, elas vão sendo expurgadas do índice. O custo geralmente é baixo, tá? Tem aquela questão da gestão passiva. Às vezes na gestão passiva você pode até ganhar menos que uma gestão ativa, porém o risco é menor, né? E uma coisa muito interessante dos ETFs negociados nos Estados Unidos é que eles distribuem dividendos. Aqui no Brasil, a partir de janeiro desse ano, de 2023, vão ser lançados alguns ETFs com pagamento de dividendos, mas até então isso não existia aqui no Brasil, coisa que nos Estados Unidos já é uma coisa mais de longo prazo, que já acontece há muito tempo, tá? Desvantagens dos ETFs. Obviamente tem uma taxa de corretagem, isso acontece também no mercado de ação. Você querendo ou não, você tem um trabalho para escolher os ETFs, por exemplo, uma aula como essa aqui te dá uma base, te dá uma noção. Você tem inúmeros outros vídeos no YouTube, ou você ligar para o seu corretor para você identificar o ETF que mais vai entrar naquilo que você quer para colocar na sua carteira, né? Gestão passiva, eu acabei de comentar. Teoricamente, uma gestão ativa pode te dar um ganho maior, mas a gente vai ver que nos Estados Unidos, 80% das gestões ativas perdem dos seus índices de referência, ou seja, perde dos ETFs de referência. Você acaba tendo um risco de mercado, né, pessoal? Você vai lá e comprou um ETF ligado ao S&P. Se o mercado inteiro global de ações for muito ruim, especialmente nos Estados Unidos, a cota sua vai ter uma desvalorização. Nos ETFs de renda fixa, você vai ter marcação ao mercado em relacionado aos juros, como funciona aqui no Tesouro Direto. E outra coisa, você tem que checar a liquidez desses ETFs. Nos Estados Unidos, pessoal, principalmente esses ETFs que eu vou mostrar aqui na aula, você não tem problema de liquidez. Eles são altamente líquidos, tá? Bom, aqui ETFs Brasil versus Estados Unidos. Então, no Brasil, você tem uma facilidade maior ainda, né, na aquisição desses ETFs, porque você tendo uma conta aqui no Brasil, numa corretora, você pode comprar esses ETFs sem problema nenhum. Muito simples, né? Você não precisa abrir conta no exterior. Toda vez que a gente manda dinheiro para os Estados Unidos, você faz uma conversão de câmbio que a gente acaba pagando uma taxinha ali de um spreadzinho. Você não tem isso quando você compra ETF no Brasil. O imposto de renda é teoricamente mais fácil, e é mesmo um pouco mais fácil, mas a gente vai ver que o imposto de renda nos Estados Unidos não é complicado. E aqui, pessoal, você tendo dinheiro aqui no Brasil, você entra
na questão do imposto de herança do Brasil, que é um imposto estadual que varia entre de 4% a 8%. A gente vai ver que nos Estados Unidos, acima de 60 mil dólares, esse imposto pode chegar a 40%. Tá? No Brasil não distribui dividendos. Aqui, como eu coloquei com vocês, ó, que ETFs, alguns ETFs que serão lançados a partir do dia 30 vão pagar ETFs. Tá? Existem também os BDRs de ETFs nos Estados Unidos. Tá? Eu não consegui checar isso aqui, pessoal, que eu vendo uma aula no YouTube, a pessoa comentou que esses BDRs, eles já estavam pagando dividendos, mesmo antes do dia 30, só que com desconto de 3%. Tá? Eu, como não tenho experiência com esses BDRs de ETFs, eu não vou comentar com vocês mais detalhes. Tá? Mas o importante é o seguinte, você tem que, assim, em geral, até agora, janeiro, os ETFs lançados no Brasil não pagavam. Os próximos que serão lançados vão pagar. Tá? Então a gente vai, assim, até o momento, estou gravando essa aula no dia 6 de fevereiro, em geral, no Brasil não se paga dividendos. Nos Estados Unidos, ETFs, obrigatório ter conta no exterior, eu já tinha comentado. Você tem um leque muito maior de ETFs negociados, são mais de 3 mil. O pessoal tem ETF de tudo quanto é coisa que você pensar. Tá? ETF se o petróleo subir, ETF se o petróleo cair, ETF de renda fixa de tudo quanto é jeito que você quiser, ETF vinculado ao mercado chinês, indiano, tudo que você pensar tem. Tem muito mais liquidez do que no Brasil, né? Taxa de administração única. Vou dar um exemplo, por exemplo, o IVV11, negociado aqui no Brasil. O que acontece? Você paga uma administração aqui no Brasil e esse ETF no Brasil, ele compra cota do IVV negociado nos Estados Unidos, que também tem uma taxa de administração. Então acaba você tendo duas taxas de administração, coisa que você compra diretamente nos Estados Unidos, isso não acontece. Muito fácil operar, já mostrei para vocês. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante, né, pessoal? Para quem tem um patrimônio um pouquinho maior, é importante você ter seu dinheiro numa distribuição geográfica, diversificação geográfica. Até um pouco no Brasil, a lei segue as leis brasileiras. Nos Estados Unidos, leis dos Estados Unidos. Se você estiver em algum lugar da Europa, você vai seguir aquilo ali. Eu acho que as mudanças de política econômica, os problemas de um país podem ser minimizados com isso. Aqui, eu acho isso aqui uma vantagem muito interessante, pessoal. Aqui no Brasil, qualquer ganho que você tiver num ETF, por exemplo, você comprou um ETF por 100, vendeu por 120, você vai pagar 15% sobre esse lucro. Tá? Nos Estados Unidos, se você vender ativos, seja ETF, seja ações, num mês fechado, por exemplo, fevereiro, até R$35 mil, o equivalente a esse ganho é isento. Isso é uma coisa muito interessante. Obviamente, para os grandes investidores, isso aqui não vale, né? Porque passa muito além. Mas para nós, você vai lá, vendeu $2 mil de um ETF. Independente do seu lucro, você vai ter isenção. Isso, pessoal, se a soma de todas as vendas naquele mês não ultrapassar 35. Não é sobre cada ETF. É sobre a soma de todos negociados naquele mês. Aqui eu vejo o maior problema, especialmente para os grandes investidores, quando você tem um patrimônio acima de $60 mil, você vai ter um imposto de herança, que segue as regras americanas, que pode chegar a 40%. Tá? Lembrando que no Brasil isso é bem menor. Nos Estados Unidos, os ETFs distribuem dividendos, por exemplo, até o EWZ Brasil, ele distribui dividendos, né? O imposto de renda, ele é um pouquinho mais complexo, pessoal, mas nada muito difícil, tá? Já tem essa aula no meu canal desde o ano passado, onde eu faço um guia de declaração de imposto de renda nos Estados Unidos. Inclusive, eu devo fazer um update agora em março sobre de como declarar isso aqui no Brasil,
dos ganhos no exterior. Bom, então aqui vamos passar agora então para os ETFs propriamente ditos. Primeiro eu vou comentar sobre os ETFs de índices. Então, são ETFs que vão seguir algum índice de bolsa de valores dos Estados Unidos, tá? Então, o IVV e o SPY vai seguir o S&P, o QQQ vai seguir a Nasdaq e o EWZ vai seguir o Brasil. Se você quiser, se a pessoa quiser, eu quero investir, replicar China, replicar Europa, replicar o índice global, você também tem. Eu não vou comentar aqui no vídeo, mas é só que uma questão de pesquisar, tá? Eu vou comentar desses principais aqui. Vantagens: baixa taxa de administração, é muito pequeno mesmo. Eles pagam dividendos. Aquilo que eu comentei, né, pessoal? 80% dos gestores americanos perdem do ETF. Então é uma maneira muito inteligente de investir na bolsa americana. Inclusive o Warren Buffett, ele já falou algumas vezes que para o pequeno investidor que é a melhor maneira de ficar exposto à bolsa americana. Então, outra coisa, pessoal, vários desses ETFs eu já tive em carteira ou ainda tenho em carteira, tá? Isso não é uma recomendação, eu estou apresentando de tipo assim, skin in the game, né? Uma coisa que eu tenho feito para mim e que pode ser útil para vocês. Então o SPY, ele replica o S&P 500. Ele é um ETF, pessoal, de 30 anos de existência. Olha a taxa de administração, muito pouco. Olha o tanto de ativo de dinheiro que ele tem nesse ETF. 370 bilhões de dólares. Isso aqui dá mais de 1 trilhão de reais, né? A última cotação que eu peguei da semana passada estava 414. Aqui, pessoal, essas cotações que eu vou mostrar, obviamente, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, essas cotações estão diferentes, porque isso aqui é dinâmico, vai mudando dia a dia. O importante aqui, pessoal, é vocês pegarem o fundamento de como investir nisso, tá? E ele também paga dividendos, tá? Então aqui, pessoal, eu peguei uma cotação dos últimos 5 anos. Olha aqui, no Covid, esse ETF caiu fortemente, depois a gente viu que teve uma grande recuperação. Aí no comecinho aqui de 2022, uma correção. Então, pensando em ciclos de longo prazo, pessoal, a gente está num bom momento para aplicar na Bolsa Americana. Pode cair mais? Pode. Só que quando a gente tem uma alta expressiva, depois a gente tem uma correção, chega no momento que a gente vai estabilizar e depois vai crescer. A gente nunca tem o domínio certo de quando isso vai acontecer. Mas a gente pensando no longo prazo, a gente sabe, principalmente o histórico das bolsas americanas mostram isso. No longo prazo, os zigue-zagues sempre são ascendentes, tá? Obviamente você não pode investir um dinheiro para, em 2024 eu vou tirar o dinheiro com alta. Não dá para garantir isso, tá? O IVV, pessoal, é a mesma coisa do SPY, só que a administradora é a BlackRock, que também é uma gestora muito grande. Olha lá, quase 300 bilhões de reais, cotada a isso, a taxa de administração baixa e também paga dividendos. Entre as duas, eu tenho a SPY. Na época, eu não lembro por que eu escolhi, mas poderia ser uma ou outra. As duas têm um desempenho muito semelhante. Se vocês olharem o gráfico aqui, é praticamente o mesmo, tá? Se você quer seguir o índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia das 100 principais empresas de tecnologia, você vai comprar aqui o QQQ, tá? Que ele é da Invesco, já tem um histórico de mais de 20 anos, baixa taxa de administração, grande patrimônio e também paga dividendos. Olha lá, se vocês olharem, também teve um desempenho semelhante aos ETFs de S&P, só que ela teve uma alta maior no pós-pandemia e também teve um recuo maior agora, desde janeiro de 2022. Eu também vejo como um ponto interessante agora para começar a entrada nesses ETFs. Bom, EWZ, esse é o ETF Brasil mais conhecido, né, negociado em Nova York, que também é da BlackRock, já tem mais de 20 anos.
A taxa de administração é um pouquinho maior, né, pessoal, que as outras que eu mostrei, por ele estar investindo em outro país, né? Ele tem um bom patrimônio, né, bem menor daqueles ETFs americanos, né? A diferença é brutal, né? E a gente costuma dizer que é o Ibovespa dolarizado. Porém, pessoal, isso aqui é só uma questão só teórica, tá? Ele não segue mesmo o Ibov, ele vai seguir esse MSCI Brasil 2550, que são as principais empresas, tá? Então, assim, apesar da gente sempre falar isso, um Ibovespa dolarizado, a gente tem que entender que essa metodologia é um pouquinho diferente, porém, na prática, é como se fosse, tá? A cotação estava em torno de 29 e também paga dividendos. O Thiago Reis, pessoal da Suno, fez um artigo muito interessante, com muito mais detalhes sobre a AWZ. Se vocês digitarem isso aqui no Google, vocês vão ter acesso ao artigo completo, vale a pena para aqueles, principalmente para aqueles que estão começando. Mas o resumo principal é que você investindo nesse ativo, você vai lá e colocar na boleta EWZ, numa cotação por volta de R$ 29, R$ 30, você vai estar exposto ao Brasil em dólares e recebendo dividendos, tá? Obviamente, quando você está investindo em dólares, você fica exposto tanto às ações brasileiras como a variação cambial entre dólar e real, é óbvio, né? Bom, olha o desempenho do EWZ, pessoal, nos últimos 20 anos. Mais ou menos aqui em 2008, mais ou menos não, em 2008 a gente fez o pico por volta de 100 dólares, por volta de 100 dólares. E aí, depois daquele lá, a crise nos Estados Unidos, depois a crise na Europa, a crise no Brasil, hoje ele está negociado a menos de 30. Então a gente teria que subir aí mais de 200% para voltar ao nível de 2008. Só para a gente ter uma noção do quão atrasados a gente está em relação a 2008. Obviamente, nesse período, o índice foi pagando dividendos, e a gente sabe que quando se paga dividendo, você acaba diminuindo o valor das cotas. Bom, eu vou comentar esse ETF só por curiosidade, tá? Eu não gosto dele, não invisto, por quê? Ele é um ETF que é alavancado. Então, ele é alavancado atualmente em 2 vezes. Então, por exemplo, se o Ibov subir 10%, o dólar fica estável. O Ibov subir 10%, ele vai subir 20%. Se o Ibov cair 15%, ele vai cair 30%. Porque ele está alavancado. Tá? Ele tem um patrimônio bem menor, tem o EWZ, né? E essa alavancagem dele chegou a 3 vezes no passado. Só que na crise do Covid, ele quase quebrou e passou para 2 vezes. Tá? Então, eu comentei, só para comentar com vocês, que o leque de ETFs nos Estados Unidos é muito grande. Inclusive esses ETFs alavancados. Eu não gosto de investir, mas para quem quiser, é uma possibilidade. Lembrando que o risco desses ETFs, ele é muito bom quando está subindo, obviamente, mas quando cai, ele pode ter uma boa baixa de valor. Bom, passemos então agora, pessoal, para ETFs onde o foco é a distribuição de dividendos, seja eles semestrais, trimestrais ou mensais. Bom, então vou comentar sobre o NOBL, tá? Que é um ETF que eu tenho em carteira. Tá? Ele é da gestora ProShares, baixa taxa de administração. E qual que é o fundamento dele? Ele pega uma empresa que obrigatoriamente está no S&P e que nos últimos 25 anos aumentou o pagamento de dividendos. Então eles vão lá, eles fazem uma boa seleção de empresas que estão pagando dividendos e cada vez mais. Tá? Eles pagam trimestralmente e o valor da cota está em torno de 94. Aquilo que eu comentei, né, pessoal? Isso aqui estava no dia 2 de fevereiro. No dia que você estiver assistindo o vídeo, de um dia que você for comprar, ele pode estar maior ou menor. Tá? Então, isso aqui é um ETF para quem quer ações que pagam dividendos trimestralmente. Aqui está a evolução dele ao longo do ano, né? Aqui na crise
da Covid ele caiu, né? Chegou aqui por volta de 55 dólares, hoje está negociado a 94. Então, a gente vai ganhar nesse ETF tanto na valorização da cota, na valorização das empresas na Bolsa de Valores, como na distribuição de dividendos. Você acaba ganhando em duas pontas. Eu acho que é muito interessante para quem quer ter um ETF um pouco mais conservador. Ah, Marcelo, mas eu gostaria de receber dividendos mensais. Eu vou listar aqui para vocês 3. Eu não tenho em carteira, essa não é a minha intenção nos Estados Unidos, receber dividendos mensais. Então, preferi o NOBL, tá? Então, esse ETF aqui, você digita lá no seu home broker. Ele já tem mais de 10 anos. E você quer... Qual que é a ideia desse ETF? Ter bons dividendos com baixa volatilidade. Você vê que a cota, olha pessoal, exceto aqui no Covid, a cota é mais ou menos estável. Essa é a intenção do ETF. Baixa taxa de administração e você vai receber dividendos mensais todo mês. Bom, o DHS tem o mesmo propósito, tá? Taxa de administração. Aqui, olha, ele estava pagando 0,46% de dividendo. O dividendo no ano, 6,37%, isso em dólar, né, pessoal? É muito interessante, né? Ele é administrado pela WisdomTree. E aqui, olha, pessoal, eu peguei na Bloomberg, nesse dia aqui, quais são as ações que eram da composição desse ETF. ExxonMobil, que é explorador de petróleo, a Chevron também, farmacêutica, e assim vai. Então, na verdade, a ideia desses ETFs são selecionar empresas, boas empresas que pagam dividendos, e esse ETF vai distribuir mensalmente esses dividendos, tá? E aqui, esse é um ETF mais novo da JP Morgan, né? Que ele está com um dividendo yield muito alto. Se vai continuar, a gente não sabe, né? Olha a quantidade de dinheiro que tem nesse ETF. Você também vai receber dividendos mensais. Então, aqui, pessoal, mostrei para vocês, olha, 3 ETFs que pagam dividendos mensais. Lembrando que eu optei, nessa minha seleção de alguns ETFs, de aplicar no NOBL, que tem rendimentos trimestrais. Aí é uma opção pessoal. Bom, renda fixa. A gente também tem ETFs que vão aplicar nos Estados Unidos em renda fixa. Eu devo gravar essa aula no futuro próximo, não vai ser em breve, mas no futuro próximo, de como aplicar em renda fixa nos Estados Unidos. Não somente através de ETFs, mas como de outras maneiras, tá? E eu resolvi comentar um pouquinho mais aqui nesse vídeo com vocês, e vou fazer essa aula no futuro, porque no ano passado, pessoal, as bolsas americanas caíram muito, algumas delas, como as Nasdaq, acima de 30%, e os ETFs e os bonds tiveram um desempenho muito ruim também. Por quê? Os juros nos Estados Unidos subiram de 0 para quase 5%. Né? E a gente sabe que quando aumenta juros, o valor da renda fixa cai. Tá? Então, como a gente está... Os Estados Unidos teve esse aumento importante dos juros e está próximo do pico, é interessante a gente começar a ter exposição na renda fixa, né? Então aqui, ó, os Estados Unidos estava praticamente 0 no juro, né? A taxa do Fed subiu fortemente no ano passado, chegou a 4,25, 4,50 e foi agora, né? Nessa última reunião de fevereiro, que foi na semana passada, para 4,75. Vários analistas acreditam que essas taxas vai bater aí 5,25, 5,50. Que para nós pode não parecer muito, mas para os Estados Unidos é muito alta essa taxa. Tá? Então a renda fixa nos Estados Unidos, nesse ano de 2023, e a partir daqui, ela está muito interessante. Primeiro que ela está pagando 5% ao ano e a gente pode ganhar com a marcação ao mercado se essa taxa começar a cair ao longo dos próximos meses ou anos. Tá? Eu peguei isso aqui, foi um relatório da Avenue, que eles fizeram uma comparação, pessoal. Olha aqui, do que se pagava
em 2021, no final de 2021, em renda fixa de menos de 3 meses, em média aqui de 10 anos. Olha aqui, então vai em 2022 4%, 2021 1%, e assim vai. Então a gente vê, pessoal, a ideia desse slide aqui é mostrar para vocês que desde o final do ano passado, a expectativa de retorno da renda fixa nos Estados Unidos é muito maior que estava no passado, há um ano atrás. Tá? Bom, quais são as maneiras que você tem para investir em renda fixa nos Estados Unidos? ETF, que é a mais fácil e acessível que eu vou comentar com vocês. Você pode investir em fundos internacionais negociados nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Às vezes eles têm sede, por exemplo, na Irlanda, sede em outros países, mas são negociados nos Estados Unidos e compram títulos de renda fixa, tanto dos Estados Unidos como fora. Ou a compra direta, que vai ser isso aqui, pessoal, essas 3 partes que eu vou comentar naquela aula de renda fixa. Mas eu quero mostrar alguma coisinha para vocês terem a noção dos títulos públicos dos Estados Unidos. Quando a gente fala o termo bonds, a gente refere tanto aos títulos públicos emitidos pelo governo americano, como emitidos por empresas, tanto empresas americanas como empresas estrangeiras, como as brasileiras. Tá? Na corretora Avenue, onde eu tenho conta, por enquanto, você só compra a renda fixa diretamente através da mesa de operação. Existe uma promessa da corretora que em breve a gente vai comprar também pelo home broker. Tá? O grande problema, pessoal, é que para você comprar diretamente esses títulos de renda fixa, a cota mínima é de 10 ou 50 mil dólares. Então é um valor alto para a maioria das pessoas. Tá? Um outro conceito bem interessante nos Estados Unidos é o seguinte: aqui no Brasil a gente quer comprar um título de renda fixa que vai render a inflação, o IPCA, mais um juro pré-fixado. A gente tem que pensar nos Estados Unidos assim, ó, eu vou ganhar em dólar mais uma porcentagem. Esse é o conceito que a gente tem que ter. Tá? Então aqui, só brevemente passando como é que funcionam os títulos nos Estados Unidos, depois a gente vai dar mais detalhe na próxima aula. Então aqui, ó, você tem os TIPS que protegem da inflação, que seria semelhante ao nosso Tesouro Inflação. Você tem os pré-fixados de curto prazo, os bills, as notes, que são títulos de 2 a 10 anos de duration com juros semestrais, e os bonds, que são títulos de longo prazo com pagamentos semestrais. Em geral, você vai ver, pessoal, que todo mundo chama todos os títulos de bonds. Tá? Aqui é só uma questão teórica. Bom, outra coisa importante, pelo que eu vi, eu não tenho investimento direto nesse Treasury Direct, que você, para investir nisso aqui, seria mais ou menos como um tesouro direto nosso. Aqui também no Tesouro Direto só pode investir brasileiro, lá também. Tá? Então a gente vai investir indiretamente através desses meios que a gente vai falar aqui na aula. Tá? Então aqui eu entrei na Avenue, pessoal, na Avenue, e fui lá ver alguns bonds para mostrar aqui para vocês. Tá? Então eles colocaram assim, ideias de bonds para a data tal. Isso aqui vai variando, viu, pessoal? A cada mês eles vão mudando das sugestões. Então tá lá aqui, ó. Então, país, quem que emitiu esse bond? O próprio governo americano, tá? Ele tem um duration aqui, ó, de 0,2, ou seja, em 0,2 ano você vai ter seu retorno de volta, tá? E aqui está o mínimo, que é 50 mil dólares. E a gente vai ver que o rating aqui é o melhor possível, tá? Olha aqui, ele vai pagar mais ou menos 3,81 ao ano. Aqui já, pessoal, já bonds de empresas, tanto empresas do Brasil como empresas dos Estados Unidos. Aqui está o retorno, né, o yield, né, o duration. Duration, pessoal, é o seguinte, é o tempo que você vai ter, o tempo médio que você vai ter o retorno do seu dinheiro, tanto o aporte como os juros semestrais, como o montante final, tá? Aqui está a volatilidade do cupom e aqui está 10 mil dólares, 50 mil dólares. Aí a gente vê que esses títulos aqui, pessoal, já tem um rating pior, por isso que eles pagam mais, ok? Por exemplo, quem acompanhou recentemente, a Americana tinha bonds nos Estados Unidos que caíram drasticamente. Então, quando você está aplicando num bond
de uma empresa, seja ela americana ou brasileira, você tem que ter esse cuidado que você pode perder dinheiro se a empresa tiver problema. Porque, na verdade, o bonde nada mais o bonde de corporação, de empresa, como se fosse uma debenture aqui no Brasil. É um título de dívida. Tá? E aí, ó, você tem também, pessoal, até quem quer renda mensal. Ó. São títulos de renda fixa que pagam mensalmente os seus dividendos. Aqui está o yield, né? E aqui está o rating, aqui está o mínimo que você implica, aqui está o duration. Então isso aqui, pessoal, depois a gente vai entrar em mais detalhes. Eu quis mostrar para vocês como é que mais ou menos que funciona a renda fixa nos Estados Unidos para a gente passar para os ETFs, que é o motivo dessa aula. Então, esse ETF, que é o SHY da BlackRock, ele tem um grande patrimônio sob gestão, taxa de administração baixa. E aí o que ele quer? Ele vai replicar os bonds de curto prazo. Bonds que tem o duration entre 1 e 3 anos. Tá? Então você vai comprar, ao invés de você comprar aqueles títulos, você vai comprar esse ETFs, que ele vai ter na carteira os bonds com duração de 1 a 3 anos. Então perceba aqui, pessoal, que para nós é muito mais fácil comprar o ETF do que comprar os bonds. Porque a gente pode comprar uma fração menor, pode negociar isso ao longo do tempo, não precisa fazer através da mesa. Tá? O grande problema, e isso vale tanto pela compra direta como para os ETFs, é a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado, pessoal? Olha aqui, eu comentei com vocês que a taxa de juros nos Estados Unidos saiu de 0 para 4,5 ano passado. O que aconteceu? O ETF que estava negociado a 87 caiu para 80. Por quê? Aumento de juros, cai o preço dos títulos. Marcelo, mas a expectativa agora é que nós estamos próximo do fim da alta de juros nos Estados Unidos e que no futuro deve cair. Então, esses ativos vão subir. E é por essa razão que eu vejo um momento interessante para a gente começar a aplicar em bonds, títulos de renda fixa. Tá? Bom, aqui nós temos o IEF, tá, da BlackRock, que ele também é um título de renda fixa, porém ele investe em títulos de médio de prazo intermediário, 7 a 10 anos. Eu tenho esse ETF em carteira. Tá? Então são ativos que eles não são de longo prazo e nem de curto prazo, ficam ali no meio da curva, que a gente fala. E eles também sofrem de marcação a mercado. Tá? Olha aqui para vocês terem uma noção. Ele chegou no pico em 2021 a 120 dólares e agora está negociado em torno de 100. Percebam que eles caíram mais que o ETF de curto prazo, por uma questão de duration. Tá? Duration, mais uma vez, é o prazo médio que você tem um retorno dos seus investimentos, seja os cupons semestrais, seja o montante investido inicialmente. E você tem também o TLT, que aqui ele vai aplicar em títulos de longo prazo. Obviamente, eles são mais sensíveis à taxa de juro. Olha lá, eles estavam negociados acima de 160, caiu na mínima abaixo de 100. Obviamente, pessoal, esse TLT, vamos supor, se você acha que a taxa americana vai chegar aí 5,25, 5,50 e daqui 4 anos vai estar 2,1, esse ETF você vai ganhar muito dinheiro com isso. Só que a gente não tem controle sobre essa taxa de juros nos Estados Unidos. Então a gente tem que saber que quanto maior duration, mais potencial de ganho, mas maior risco que a gente tem nesses títulos. Tá? Talvez quem quer fazer uma carteira de renda fixa é ter os três ETFs, tanto de curto prazo, o SHY, como o IEF, como o TLT. Tá? Eu, por enquanto, tenho só o título do meio da curva. Tá? Bom, aqui eu coloquei, né, o desempenho desses 3 ETFs de renda fixa para vocês. Olha que o de curto prazo caiu 4%, o outro caiu 12% e o TLT 25%.
tá? Bom, aqui foi um teste que eu fiz ano passado, que eu ganhei uma graninha boa. Se eu tivesse colocado mais, eu teria ganhado muito, né? Só que como eu estava ainda testando esse tipo de produto, eu não quis arriscar muito, porque eu gosto sempre de testar para no futuro ter mais, a gente ter mais, como é que fala, confiança em fazer esse tipo de investimento. Bom, eu já venho acompanhando o mercado há muito tempo e eu tinha na minha cabeça convicção, por analistas, por gestores e a opinião própria, que o juro nos Estados Unidos ia subir fortemente como realmente subiu. Quem acompanha meu canal sabe que eu até mostrei que o Pedro Cerise, ele comentou várias vezes que a inflação, a taxa de juros nos Estados Unidos poderia chegar até quase 7%. Não vai chegar a 7%, mas vai chegar a quase 6%. Quando ela estava zero, né, pessoal? Quando ela estava zero. Então, eu fui atrás de um ETF que, ao invés de ser o ETF normal de renda fixa, ele ganharia com a subida de juros. Seria um ETF reverso. Tá? Aqui é o seguinte, se a taxa de juros cair, a gente perde. No ETF normal a gente ganha, eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que acontece? Eu falei, ó, se a taxa de juros vai subir, eu vou comprar esse ETF, que foi o TBX, da gestora ProShares. Tá? Inclusive, quando você compra esse tipo de ETF, você tem que assinar eletronicamente, que tem maior risco, algumas coisas assim. Mas nada complicado. Né? E aí vamos lá ver o que aconteceu. Eu investi aqui no dia 29 de março. Estava negociando em torno aqui de 25 e pouquinho. Né? E aí, olha lá, veja como a coisa não é linear, pessoal. Não espere, tudo que você vai investir, não espere que a coisa vai subindo, não. Ela vai ter um momento bom, um momento ruim. O importante é que, do investimento até o final, que tenha rendimento. E eu vendi aqui quase 29, tá? Ganhei em torno de 15 a 20%. Como eu comentei com vocês, eu não investi um grande montante, porque eu estava testando ainda esse tipo de investimento. Mas olha aí como eu poderia, se eu tivesse investido boa parte, uma parte interessante do meu patrimônio, eu poderia ter um rendimento. O que eu quis mostrar com esse ETF, pessoal, é que nos Estados Unidos a gente tem um leque muito interessante de ETFs. Olha aqui, esse mesmo ETF, pessoal, olha o tanto que ele caiu quando a taxa de juros despencou nos Estados Unidos. E aqui ele voltou a subir quando a taxa de juros subiu. Então ele segue a taxa de juros, diferentemente da renda fixa habitual, onde que você investe, se a taxa de juros subir, o seu título cai. Se a taxa de juros cair, o seu título sobe. Ok? Bom, ETFs agora de commodities. Esse ETF aqui que eu também tenho em carteira, ele, pessoal, ele vai seguir o preço de petróleo. Para isso ele tem comprado tanto petróleo como algumas petrolíferas, tá? Tem esse outro da Invesco que é o mesmo negócio. Eu tenho o XOP, mas tenho esse aqui, tá? Então é isso. Você está investindo no petróleo. Eu lendo a opinião de vários gestores e analistas, eles acreditam que em 2023 o petróleo vai ter um bom desempenho. Foi por isso que eu optei por comprar tanto esse ETF como comprar ação de algumas petrolíferas, visando isso. Tá? Ah, Marcelo, e se o petróleo cair? Eu vou perder dinheiro. Tá? E o petróleo como o dólar aqui no Brasil, é muito difícil de prever. Mas eu acho interessante a gente ter uma pequena parcela no portfólio. Ouro a mesma coisa, pessoal. Eu já mostrei para vocês aqui, ó, o ETF é o IAU, tá? Eu já mostrei para vocês que o ouro está perto das máximas de $2.000 e vários gestores acreditam que ele pode ter um ótimo desempenho em 2023 e 2024, porque os juros nos Estados Unidos subiram fortemente e o ouro não caiu. Num cenário normal, o Stuberg até falou, num cenário normal, essa subida da taxa de juros nos Estados Unidos, o ouro era para ter caído para 1.300, 1.400, por uma questão de remuneração. Tá? Não caiu é porque ele está forte. China, Rússia estão comprando muito ouro físico para ter as reservas internacionais em ouro.
Tá? E vários analistas, dentre eles, acreditam que o ouro vai performar bem. Ah, eu vou comprar 100% da carteira em ouro? Não. Você vai ter uma parte, 2%, 5%, 10%. Por quê? Além de proteger seu patrimônio, você pode ter esse desempenho que os analistas estão sugerindo. Ah, tem garantia? Não tem garantia nenhuma. Da mesma coisa do petróleo. Tá? Eu também tenho investimento, não nesse ETF, IAU, mas eu tenho investimento em mineradoras, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Tá? Para finalizar, pessoal, bem rapidamente, nós temos também os ETFs que seriam semelhantes aos fundos imobiliários, que aplicam em fundos, os REITs, que são fundos imobiliários nos Estados Unidos. Tá? Então, ao invés de você comprar um fundo imobiliário específico nos Estados Unidos, você vai comprar um ETF que vai replicar alguns desses REITs. Tá? Então, por exemplo, o VNQ, ele foca nos Estados Unidos, no mercado imobiliário nos Estados Unidos, tem quase 20 anos de existência, baixa taxa de administração, tá? E tem 35 bilhões. Ah, Marcelo, mas eu quero investir não só nos Estados Unidos, eu quero investir no mundo. Então, você compra esse VNQI, que é esse Vanguard Global, você vai investir em imóveis fora dos Estados Unidos. Ah, mas eu quero ter nos Estados Unidos. Então você compra os dois, o VNQ e o VNQI. Tá? Então são ETFs que exploram o mercado americano, que seriam os fundos imobiliários, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Né? Eu já tive esse VNQ, não tem mais em carteira, mas é possível que no futuro próximo eu coloque um dos dois na minha carteira. Tá? Bom, para finalizar, eu vou comentar qual que seria o desempenho desses ETFs que eu comentei para o cenário de 2023. Quem não assistiu a aula, assista, que aqui eu comento com detalhes a minha opinião, baseada em opinião de vários analistas e gestores, o que a gente espera para o cenário base de 2023. Então, eu vejo um Ibovespa muito volátil, mas que deve terminar o ano acima do que começou. Essa é a minha expectativa, é a expectativa do Bank of America e de vários gestores que eu acompanho. É uma certeza? Óbvio que não. Bolsas americanas, a mesma coisa. Hoje, você vê opiniões discrepantes sobre o desempenho da Bolsa Americana. Mas, para um prazo maior, quase todos os analistas veem uma evolução boa das bolsas americanas. No curto prazo, as opiniões são mais divergentes. Então, vale a pena você começar a investir naqueles ETFs que seguem as bolsas americanas. Dividendos, eles são mais estáveis, sempre interessantes, né? Você pode ter dividendo tanto de ações como de bonds, né? Comentei que o petróleo e o ouro terão bom desempenho e os REITs vão seguir os fundos imobiliários, né? Aqui no Brasil a gente sabe que eles estão descontados. Nos Estados Unidos você tem uma discrepância grande. Alguns estão bem valorizados, outros não, tá? Bom, pessoal, então tá aqui. Eu acho que eu fiz uma boa seleção. Essa aula deu um pouquinho de trabalho porque são vários ativos, né? E aqui eu comentei que, olha, a pessoa que está chegando agora na Bolsa Americana, olha o tanto de ETF que ela tem já para pensar em colocar na carteira. E lembrando que a gente tem mais de 3.000 ETFs negociados nos Estados Unidos. Pessoal, para aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, né? Isso aqui é a maneira de ajudar o canal e da gente ter mais estímulo para produzir novos conteúdos. E coloquem no comentário se gostaram, algum tema que vocês queiram que eu fale, que eu tenha competência. E até uma próxima. Muito obrigado.